Olá, bem-vindos ao nosso curso de capacitação em toxoplasmose na gestação e congênita. A aula de hoje eu vou falar sobre o programa de controle da toxoplasmose que foi implantado e testado no município de Londrina. Meu nome é a professora Regina Mitsuka Breganó e eu sou docente do Departamento de Ciências Patológicas da UEL. Quais os motivos para se implantar um programa da toxoplasmose? Primeiro, porque todo mundo sabe que a toxoplasmose é uma infecção congênita grave, com muitas sequelas, desde abortos, natimortalidade, sequelas congênitas, oculares, do sistema nervoso central, auditivo. Segundo, porque a infecção, na maioria das vezes, ela é subclínica, porém ela pode trazer sequelas graves e tardias para o bebê. Se essa infecção não for tratada durante o primeiro ano de vida do bebê, as sequelas tardias aparecem em 80 a 90% dos casos. Então a criança, ela nasce aparentemente normal e se ela não for tratada durante o primeiro ano de vida, 80% vai desenvolver alguma sequela ou neurológica, ou ocular, ou auditiva. É uma doença silenciosa na gestante, então quando a gestante adquire a toxoplasmose, se não for feito o diagnóstico nessa mãe, ela não vai apresentar sintomatologia, então o médico não vai conseguir identificar que ela se infectou, portanto ela não será tratada. O diagnóstico laboratorial, ele é complexo e de difícil interpretação. Existem várias metodologias disponíveis para o diagnóstico, cada metodologia tem a sua sensibilidade e especificidade, então é muito importante conhecer a metodologia mais indicada para cada fase da infecção e a interpretação correta desses exames. Além disso, existe uma diversidade nos protocolos, tanto do diagnóstico quanto do tratamento e de condutas para com a gestante e a criança. Dados mais recentes demonstraram que as lesões oculares elas são mais graves no Brasil do que na Europa. Esse trabalho foi realizado por Gilbert em 2008 e demonstraram que provavelmente aqui no Brasil nós tenhamos genótipos que são muito mais virulentos do que na Europa. Então, o que justifica a implantação de um programa de controle da toxoplasmose. Enquanto que na França, a maioria dos isolados é do tipo 2, aqui na América do Sul existe uma grande diversidade de genótipos. Além disso, nós temos poucas informações sobre as características epidemiológicas da toxoplasmose na gestante e na criança, né? Dados que nós conhecemos são dados muito pontuais, realizados em algumas cidades, em alguns estados, então nós precisamos padronizar uma conduta para o diagnóstico e para que possamos compilar esses dados e nós temos a nossa própria informação epidemiológica. Então, neste quadro, vocês podem ver alguns trabalhos de prevalência da toxoplasmose em gestantes, né? Na verdade, essas gestantes, elas são gestantes com infecção crônica, não são de infecção aguda, e nós podemos observar que em Londrina, a prevalência foi de 49,5%, enquanto que no Mato Grosso do Sul a prevalência já é bem superior, chegando a 91,6%. Então existe uma grande variação na prevalência da toxoplasmose no Brasil. Então cada região precisa conhecer o seu perfil, a sua característica, para que os programas possam ser implantados. Quanto à incidência da toxoplasmose congênita, os dados ainda são relativamente poucos no Brasil. Então, nós temos um trabalho feito em 2000 por neto,
onde ele pesquisou a presença de anticorpos IgM em papel de filtro no teste do pezinho, e ele determinou uma incidência de 0,3 casos em cada 1000 nascimentos. Já em Uberlândia, nós temos um trabalho de segundo 2004, onde ele verificou uma incidência bem mais elevada, em torno de 5 crianças a cada 1000 nascimentos. Geralmente a incidência ela ocorre em torno de 1 a 2 casos por 1000 nascimentos. Além disso, nós temos diversos programas de controle no Brasil. Nós temos cidades no Brasil e no mundo. Na França, o programa ele já foi implantado desde a década de 70. Lá eles fazem a triagem pré-natal, ou seja, todas as gestantes elas fazem uma sorologia para a toxoplasmose e fazem as negativas, fazem um acompanhamento mensal para a detecção da prima infecção. Na Áustria, eles fazem também a triagem pré-natal, só que o acompanhamento das gestantes soronegativas ocorre a cada 3 meses. Já na Dinamarca e na Polônia, eles optaram pela triagem neonatal, ou seja, a mãe ela faz o pré-natal normalmente, ela recebe uma orientação sobre as medidas de prevenção da toxoplasmose. No entanto, a sorologia ela é feita apenas no recém-nascido, junto com o teste do pezinho. Então, se o bebezinho for identificado como positivo, aí ele inicia o tratamento. No Brasil, nós também temos uma diversidade de protocolos, uma diversidade de programas. Cada serviço de saúde tende a implantar o seu programa, não existe nenhuma norma a nível nacional, né, de um programa de controle. Então, nós temos algumas experiências como Mato Grosso do Sul e Goiás, que fazem a triagem pré-natal, mas eles possuem uma grande dificuldade de acompanhar as gestantes negativas. Minas Gerais também optaram pela triagem pré-natal e repetem mais uma sorologia no 3º trimestre de gestação. Curitiba, Porto Alegre e Londrina optaram pela triagem pré-natal com repetição trimestral. Então, o nosso programa ele foi implantado para responder a estas questões, definir como diagnóstico clínico, não define infecção aguda, então nós estabelecemos o diagnóstico laboratorial, identificamos as metodologias melhores para serem utilizadas, um algoritmo de interpretação e confirmação desses resultados. Nós estabelecemos a conduta para com a mãe positiva, a conduta para com a mãe, com a criança com toxoplasmose congênita e a conduta para com as mães soronegativas. Ao contrário do que a gente imagina, a toxoplasmose, a gestante soronegativa é a nossa gestante de risco, né? Por quê? Porque são essas gestantes que correm o risco de adquirir a toxoplasmose pela primeira vez durante a gestação e com isso elas podem passar para o bebê. As mães que adquiriram toxoplasmose antes da gestação, teoricamente elas estão protegidas, então se elas tiverem com o sistema imune competente, normal, elas não vão passar a toxoplasmose para o bebê. Né? A não ser que ela tenha uma doença imunodepressora, como o HIV, ou façam uso de quimioterápicos ou corticoides. Nesses casos, elas devem ser acompanhadas. Mas, no geral, uma gestante que adquiriu a toxoplasmose antes da gestação, ela não vai passar para o bebê. Então, na toxoplasmose, as gestantes de risco não são as positivas, e sim as negativas. Com isso, nós definimos as ações do programa. Essas ações, elas são baseadas em 4 ações. Primeiro, a triagem sorológica na primeira consulta do pré-natal. Então, nós definimos aqui como toda gestante que vai fazer o pré-natal, na primeira consulta ela tem que fazer pesquisa de anticorpos IgM e IgG anti-toxoplasma gondii. A segunda ação dentro do programa é com relação às gestantes soronegativas.
Essas gestantes, elas devem repetir o exame sorológico no segundo trimestre e no terceiro trimestre de gestação. Como eu falei anteriormente, essa gestante, se ela adquirir toxoplasmose, ela não vai apresentar sintomatologia. Então, é muito importante essa repetição da sorologia no segundo e no terceiro trimestre. O outro fator importante que foi estabelecido dentro do programa é que todas as gestantes, elas têm que ser orientadas sobre as medidas de prevenção. Ou seja, ela recebe na consulta um folder, uma cartilha com todas as medidas, com todas as orientações do que ela pode e não pode fazer durante a gestação para prevenir a infecção. É importante que, além dela receber esse material, que o profissional repita e oriente junto com ela. Então, ela tem que ter uma orientação verbal além do folder, né, da cartilha. E aconselhar, repetir ou relembrar em todas as consultas de pré-natal, principalmente para aquelas gestantes que já têm algum fator de risco, por exemplo, aquelas que têm o hábito de comer carne mal passada. Então é importante que ou a enfermeira ou o médico relembre essa gestante em toda a consulta que ela não deve comer carne mal passada, pelo menos durante a gestação e a lactação. A terceira ação dentro do programa é o acompanhamento clínico e laboratorial dessas gestantes e da criança. É muito importante esse acompanhamento. Esse acompanhamento, de preferência, ele deve ser feito dentro de um serviço de referência, um ambulatório especializado, porque o tratamento e esse acompanhamento laboratorial, ele deve ser muito rigoroso. Os medicamentos, eles causam efeitos colaterais, né, como aplasia de medula. Então, essa gestante e essa criança, elas devem ser acompanhadas mensalmente e esses exames laboratoriais serem periodicamente repetidos. A quarta ação dentro do programa é a notificação dos casos. Então, é muito importante que esses casos eles sejam notificados à vigilância epidemiológica. Por que nós optamos pela triagem pré-natal? Por vários motivos, né? É um custo que nós vamos ter a mais, né? Todas as gestantes vão ter que fazer a sorologia, porém ele traz vários benefícios para a gestante. Primeiro, nós conseguimos identificar quais são as gestantes de risco. Com isso, a gente consegue orientar essas mães sobre as medidas para a prevenção da toxoplasmose. Em segundo lugar, nós conseguimos detectar a soroconversão materna. Então, a gente consegue monitorar essa gestante durante a gestação. Assim que a gente consegue observar um caso, uma reação positiva, uma infecção aguda, essa gestante já passa por um tratamento específico. Esse tratamento, se ele for instituído precocemente, ele previne a toxoplasmose congênita, transmissão para o bebê. Mas, na eventualidade da transmissão para o bebê já ter ocorrido, o tratamento vai diminuir as sequelas para o bebê. Então, é muito importante o diagnóstico precoce. Um outro fator é identificar as gestantes com infecção aguda assintomáticas. Então, você consegue iniciar o tratamento materno e aumentar os cuidados para com o feto e o bebê. Em último lugar, nós conseguimos identificar as gestantes que foram infectadas antes da gestação. Então, para esses casos, elas seguem o pré-natal normalmente e o médico não precisa repetir a sorologia. Esse fluxograma, ele mostra como que ocorre, né, a abordagem da gestante para a toxoplasmose. Então, na primeira consulta do pré-natal, deve-se fazer a solicitação dos exames de rotina. Com o resultado da sorologia, nós conseguimos determinar se a gestante foi infectada antes da gestação, então ela segue um pré-natal normal. Se ela não foi infectada ainda, que são as nossas gestantes de risco, elas seguem um pré-natal normal, mas elas realizam
uma nova sorologia no segundo e no terceiro trimestre, e elas recebem orientação sobre as medidas de prevenção. E, em terceiro, as gestantes com infecção aguda, que são encaminhadas para o hospital de referência. Para auxiliar o diagnóstico e a interpretação dos exames, nós elaboramos os algoritmos para a rotina da toxoplasmose. Então, este primeiro algoritmo, ele foi desenvolvido para gestantes que começam o pré-natal antes da 16ª semana de gestação. O que nós conseguimos implantar nesta rotina? Para essas gestantes, nós conseguimos utilizar o teste de avidez, no caso aqui das gestantes número 2, que são as gestantes IgG e IgM reagentes. Nesta fase, elas fazem no mesmo material o teste de avidez, no mesmo soro o teste de avidez, e o teste de avidez, se ele for forte, ele consegue excluir a infecção há mais de 4 meses. Então, nestes casos, a gente consegue excluir a infecção durante a gestação e a gestante segue o pré-natal normalmente. Nos casos de avidez fraca ou intermediária, nós consideramos essa gestante como gestantes com suspeita ou com infecção aguda, e elas devem ser encaminhadas para o hospital de referência. O outro algoritmo, ele foi desenvolvido para gestantes que iniciam pré-natal após a 16ª semana de gestação. Nestes casos, nós não conseguimos mais utilizar o teste de avidez. Então, toda gestante IgG e IgM reagentes, elas são tratadas como suspeita de toxoplasmose aguda e devem ser encaminhadas para o hospital de referência. Normalmente, nós temos uma grande parte ainda, infelizmente, grande parte das nossas gestantes iniciam pré-natal após a 16ª semana de gestação. Então, para estes casos, o teste de avidez não consegue excluir a infecção no início da gestação. Então, essas gestantes, elas têm que ser acompanhadas no serviço de referência, elas são tratadas e o bebê também deve ser avaliado. Além dos algoritmos para gestante e para criança, para gestantes no primeiro trimestre de gestação e após a 16ª semana de gestação, nós elaboramos também o algoritmo para criança. Neste algoritmo, toda criança, filhas de mãe com suspeita ou com toxoplasmose aguda confirmada, elas devem iniciar o tratamento de imediato, logo após o nascimento. Então, ainda na maternidade, ela recebe o tratamento. Depois, essa criança ela tem que ser imediatamente encaminhada para um ambulatório de referência, onde, no laboratório de referência, será definido se ela tem a infecção aguda ou não. Então, ela vai tratando até que se possa fazer a confirmação do diagnóstico. Todas esses algoritmos e a conduta para com a mãe, com a criança, estão no nosso manual. Então, aqui nós temos os algoritmos, a interpretação, a conduta e o tratamento. Ok? Bem, o programa de prevenção primária. É muito importante que as gestantes elas recebam orientação sobre as medidas de prevenção. Então, nós elaboramos dentro do programa da toxoplasmose uma cartilha. Essa cartilha ela foi desenvolvida na forma de uma historinha em quadrinhos, E nessa historinha a gente consegue, é explicado o que pode e o que não pode ser feito para a prevenção da toxoplasmose. Além disso, nós temos um folder e nós temos também um vídeo. Esse vídeo ele tem duração de 5 minutos, ele é bem prático, bem didático, numa linguagem bem acessível, para que a gestante ela possa, na sala de espera lá do consultório, ela possa já receber essas orientações. É muito importante, então, que
tanto os médicos quanto as enfermeiras e os agentes de saúde participem dessas oficinas de capacitação para que eles saibam exatamente quais as medidas de prevenção eles devem passar para gestantes. Infelizmente, no caso da toxoplasmose, nós ainda temos alguns mitos e esses mitos eles têm que ser esclarecidos. Por exemplo, o contato com o gato. Nós sabemos que o contato direto com o gato não é uma forma de transmissão da toxoplasmose, e sim o contato com locais contaminados com fezes de gato. Então, o ato de você mexer na terra, na areia e não lavar as mãos ou comer uma verdura mal passada, isso sim é um fator de risco para a toxoplasmose, mas não o fato de acariciar o gato, porque o gato, como ele é um animal muito limpo, ele dificilmente ele fica com um oocisto aderido ao pelo. Além disso, o gato ele elimina a toxoplasmose durante uma única vez na vida dele, né? Quando ele adquire pela primeira vez. Então, durante um período muito curto, de apenas 10, 15 dias, é que ele vai eliminar o parasita pelas fezes. Então, o contato com o gato não seria a principal maneira de se adquirir a toxoplasmose. E é dado, infelizmente, ainda é dado uma ênfase muito grande a este contato com o gato. Então, parece que quem não tem gato não vai pegar a toxoplasmose. E, na verdade, não é isso que acontece, né? O outro mito muito comum é dizer que o pombo ou as aves, os passarinhos, podem transmitir toxoplasmose. Também não transmite toxoplasmose, né? As fezes do pombo liberam outros agentes, mas não liberam toxoplasma. Então é uma confusão muito comum que a população tem. O cachorro também dificilmente vai transmitir a toxoplasmose para o homem. Enfim, todos esses mitos, o profissional ele tem que estar habilitado para realmente informar as gestantes quais são as formas de infecção. Além da ingestão de carnes cruas ou mal passadas, ela não deve também ingerir verduras mal lavadas, águas contaminadas e sempre lavar bem as mãos depois que mexer na terra ou na areia. Os trabalhos têm demonstrado que quando você implanta um programa de educação em saúde, ela reduz em até 63% a taxa de soroconversão materna. Aqui são os cartazes, os DVDs e os folders que estão disponíveis para reprodução. Então, como considerações finais, nós podemos dizer que com a implantação do programa da toxoplasmose, nós conseguimos melhorar o diagnóstico, reduzindo o tempo que esse diagnóstico é feito, né? Em torno mais ou menos de 15 dias a gente já consegue fazer a triagem e a confirmação. Isso leva a uma melhora nos encaminhamentos para o serviço especializado, né? Então realmente são encaminhados para o serviço de referência apenas os casos que têm indicação. Isso fez com que houvesse uma liberação de vagas para pacientes com outras doenças de alto risco. E, além disso, o diagnóstico correto da mãe, você evita procedimentos diagnósticos e de tratamento que são muito invasivos para a criança. Como eu falei anteriormente, todas as crianças filhas de mães com toxoplasmose suspeita ou confirmada são avaliadas, e essa avaliação ela demora às vezes meses, né? Então o pediatra ele tem que ficar repetindo a sorologia, repetindo até que ela se negative. Apenas com a negativação é de que ele consegue definir a exclusão da infecção congênita. Então, se você já exclui desde a infecção materna, você previne, você diminui o número de crianças que são submetidas a estes métodos que são muito invasivos. Este programa ele já foi implantado em outros municípios, né? Além de Londrina, foi implantado também em Rolândia, em Cambé, em Cascavel, Palotina, Jesuítas e mais recentemente no município de Umuarama. Os resultados demonstram que o programa ele pode ser implantado em qualquer município. Além disso, ele serve de modelo para o Ministério da Saúde.
A portaria 104 de 25 de janeiro de 2011 incluiu a toxoplasmose aguda na gestação congênita como de notificação compulsória em unidades sentinelas. Não foi implantado ainda, nós esperamos que o Paraná seja uma das unidades sentinelas, e que esses dados eles possam ser compilados e a gente tenha uma noção melhor do que é a toxoplasmose na gestante e na criança. Como sugestão ainda, nós estamos solicitando, junto às autoridades, a inclusão da toxoplasmose no programa de triagem neonatal. A justificativa para isso é que é uma doença com uma incidência alta e ela é tratável. Então, nós temos aqui um quadro comparativo com outras doenças que já estão no teste do pezinho e nós vimos que a toxoplasmose, inclusive, ela tem uma incidência maior que outras doenças que estão lá no teste do pezinho e a toxoplasmose ainda não é obrigatória. Então, nós estamos sugerindo que ela seja incluída no teste do pezinho. Este trabalho, ele teve uma parceria com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, a Secretaria de Saúde do município de Londrina, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Paraná e a Universidade Estadual de Londrina. Apoio financeiro da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Paraná e da Secretaria de Saúde do município de Londrina. Esta é a nossa equipe local de organizadores que nos ajudou a elaborar este programa, a implantar e a avaliar o programa. Nós temos desde médicos oftalmologistas, bioquímicos, ginecologistas, infectopediatras, até biólogos, veterinários e matemáticos. Então, é uma equipe multidisciplinar que pensou na toxoplasmose como um todo. Então, essa é a minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, mas este programa todo, com todas as suas ações, estão dentro do manual que vocês vão ter acesso. Muito obrigada.